Oi pessoal, meu nome é Douglas, começando com mais um vídeo sobre como mexer na calculadora FX991 Lex Classfix. Hoje eu vou ensinar como mexer na função tabela. Não esquece de deixar um like e se inscrever. Eu vou digitar aqui duas funções na tabela. Então, a primeira função que eu vou digitar é essa que está em vermelho. X ao quadrado mais 5x mais 1. Um detalhe é que eu posso colocar uma variável aqui A, B, C, por exemplo. A diferença que vai fazer é que ela vai obedecer o valor que está atribuído à variável. Então, A vai ser 8 quintos, B vai ser 1,6, que também dá 8 quintos, e C vai ser igual a zero. Aí aqui eu aperto igual, ele pede uma segunda função. Se eu apertar igual aqui, ele vai ignorar, porque eu não coloquei nada. Aqui eu vou colocar 2x mais 5. Aí o início menos 14, fim 14, então vai dar 29 repetições, que é menos 14, que é 14, mais 14 do fim e o zero, pulando de 1 em 1, né, que é o intervalo. Então, aqui eu consigo ter uma ideia de que ele cruzou o eixo x uma vez entre menos 5 e menos 4, como pode ver aqui no gráfico. Aqui eu tenho uma ideia de que entre menos 3 e menos 2 está o ponto mínimo, porque o menor valor que chegou foi entre esses dois aqui. E aqui, entre menos 1 e 0, é o outro ponto em que ele cruza o eixo x. Fazendo Bhaskara eu consigo descobrir essas duas raízes. Aí aqui eu posso chutar, fazer por tentativa e erro para descobrir esse valor extremo aqui. Fazendo isso, eu consigo digitar com esse menos aqui o 2,5. Aí aqui indica menos 5,25, que é o valor de y, né? De f de x, que é a mesma coisa que y, e menos 2,5, que é o valor de x aqui. Então, essa segunda função, sempre que ela chega a zero, ela indica que é a coordenada do ponto extremo aqui, no valor de x. Eu posso fazer nessa calculadora também apenas uma função, então eu mexo aqui no menu, vou na opção 2 tabela e seleciono a opção 1. A diferença que ela vai fazer é que agora ela tem uma possibilidade de fazer mais repetições. Então aqui eu posso colocar 5, que eu coloco menos 5, então ele vai alterando de 5 em 5. No passo eu posso colocar ele positivo aqui ou negativo, ou como eu defini o início e fim, ele vai continuar igual, ele considera sempre o módulo do passo. Então, tipo, se eu colocar aqui como início menos 5 e colocar fim, que é 5, e aqui colocar menos 5, ele teria que ir diminuir, aqui eu colocar menos 1 dividido por 6, por exemplo. Aí ele teria que diminuir de 5 em 5, mas ele vai considerar o início, meio e fim. Ó, o passo ele já até pegou o valor absoluto dele. Então, aqui eu vou colocar um valor menor. E aí ele vai variando sempre daquele valor. Então o passo ele considera sempre o módulo do passo. Eu tenho essa segunda equação aqui em verde. A diferença dela é que ela não cruza o eixo x em nenhum ponto, que é o que eu coloquei aqui. Então aqui eu vou colocar aquele mesmo intervalo que eu tinha antes. Na verdade, agora que tem só uma função, eu consigo colocar um intervalo maior, menos 22 e 21, alterando de 1 em 1. Aí aqui dando uma olhada, eu posso ver que os dois valores mínimos que ela chega é 4 e 4. Então eu posso ir chutando aqui também. Porém não vale a pena, na verdade. Mas aqui o valor menos 2,5 é o que corresponde ao ponto mínimo dele. Se eu colocasse duas equações e colocar a fórmula de g de x, que é 2x mais 5, ele também ia significar que o ponto em que ela atravessa a raiz é o ponto extremo da função. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje.
Não esquece de deixar um like novamente. E também dá uma conferida nos outros vídeos que eu deixei aqui na especificação. Obrigado. Tchau, tchau.